Algo que pouca gente sabe de mim é que quando eu nasci aconteceu uma coisa muito estranha, pode-se dizer assim. Eu nasci doente e minha mãe era muito nova e eu tinha 16 anos, era levita de uma igreja. Os pais dela foram crentes a vida inteira. Isso não tem nada a ver, tá, gente? É só pra esclarecer alguns pontos. O que minha mãe fazia, o que ela era, que fé que ela tinha. E aí eu fiquei doente e quando eu era bebê, tinha 8 meses, eu fiquei doente, fui internada e fui desenganada pelos médicos. Os médicos falaram pra minha mãe que era pra ela chamar os padrinhos, porque eu não ia passar daquela semana, não ia passar daquela noite, daquela semana, não sei se foi da semana, se foi da noite, não lembro bem, que ela me contou. E aí minha mãe voltou pra casa chorando à noite, porque eu morava num sítio, num lugar que era longe do hospital. Então minha mãe tinha que pegar ônibus, tinha que pegar trem, centro de São Paulo eu tava, no Hospital dos Bandeirantes antigamente, que agora nem sei se tem Hospital dos Bandeirantes, e era tudo, era um hospital, gente, que era coordenado por freiras, para que vocês saibam mais ou menos o que aconteceu. E aí a minha mãe veio para casa chorando, voltou chorando muito, muito, muito. E ajoelhou, antes de chegar em casa ela estava tão desesperada que ajoelhou na rua e pediu para Deus que se eu fosse para ser uma boa filha, se eu fosse para ser uma boa pessoa, que Deus me salvasse. E coisa de 16 anos, coitada, ela tava desesperada, imagino, o desespero. Primeira filha, né? E aí ela foi pra casa. Aí num dia que ela foi com meu tio, que era pequeno, meu tio Jeremias, e foi me visitar no hospital. No outro dia, ou acho que 2 dias depois, não sei direito. E aí ela encontrou uma mulher no trem. E essa mulher começou a falar pra ela que ela tava numa grande aflição, que a filha dela tava morrendo no hospital. E aí começou a mostrar um álbum de foto pra elas que todo mundo tava morto. E essa mulher vestia vermelho e preto, o guarda-chuva dela, o rádio, tudo era, o preto era vermelho. Ela tava inteira vestida de vermelho e preto. E a minha mãe com medo da mulher, porque era uma negra. E você sabe que nas antigas, né, porque eu tenho bastante idade, imagina minha mãe. Então, nas antigas, o pessoal preto tinha mais preconceito do que já tem hoje. E aí a minha mãe com medo da mulher, e a mulher falando pra ela, não, fica tranquila, que eu não vou te fazer nada. E aí a mulher pegando, falando pra ela que ela ia ajudar ela. Aí essa mulher, minha mãe tentando se virar, se livrar da mulher de todo jeito, entrou num lugar para comprar maçã e a mulher não descolava dela. Aí a mulher pegou e falou para ela que para ela esperar, deu o guarda-chuva e o rádio pro meu tio segurar, que era para ela esperar. E ela foi lá pro meio de um campo que tinha umas árvores, que antigamente no centro de São Paulo tinha bastante árvore, hoje em dia só tem casa, mas antigamente não era tanta casa. E aí ela foi para baixo de umas árvores, minha mãe disse que ela ficou orando lá. E quando ela voltou, bastante tempo, e quando ela voltou, ela deu um óleo para minha mãe. Um óleo, um pouquinho só de óleo. E disse para minha mãe completar com azeite de amêndoas. E que era para passar em todas as minhas juntas. E que dentro de 3 dias eu saía do hospital. A minha mãe pegou o óleo, socou dentro da bolsa e foi embora. Foi me visitar. E o médico falando que era pra minha mãe chamar os padrinhos, não sei o que eu ia morrer. Aí já tinha feito transfusão de sangue, que eu tenho até o corte no pé até hoje. Eu tenho um fundo na perna, assim, que de tanto colocar injeção e coisas, né, criancinha, afundou o músculo. E aí, que já não tinha onde mais pôr, né, injeção. E aí cortaram o pé para poder fazer a transfusão de sangue. Fizeram a transfusão de sangue e minha mãe desesperada.
Minha mãe ficou com aquilo na bolsa 7 dias e contou para minha avó, mãe do meu pai, que era benzedeira. A minha mãe foi de um extremo ao outro, tá, gente? A minha mãe era levita e os pais dela crentes. Ela foi para uma família que era todo mundo batuque, minha avó era benzedeira, recebia guia e tudo mais, tá? Aí a minha avó falou: meu Deus, você viu Nossa Senhora? Cadê? Aí a mulher deu o óleo e 7 pétalas de rosa vermelha para minha mãe. E disse que as rosas era para fazer um banho e colocar roupa branca. E o óleo era para passar nas juntas. Aí a minha mãe ficou com aquele trem 7 dias na bolsa. E a minha avó pegou e foi. E falou: não, vamos fazer. E foi lá. Nas últimas dos últimos momentos da minha vida, e foi lá e passou deu banho. Não sei como que ela entrou com aquele negócio, porque era todo mundo era crente, não, era freira, né? E realmente eu não sei como que as freiras deixaram ela entrar com aqueles negócios lá. Mas como eu tava morrendo, eu acho que elas pensaram mais com feto do vale. Aí deixaram fazer o banho e passar o óleo. E realmente, dentro de 3 dias, eu saí do hospital. A minha tia, uma das minhas tias, tinha uma ferida dessas feridas que é de dentro para fora. E aí ela passou também. E até hoje minha tia não tem nada. O que eu aprendi com isso, gente, que a gente não pode nunca... porque eu sou prova viva disso, né? Sou prova viva de que a gente não pode dizer que não existe espírito, que não existe, porque minha mãe foi, a mulher falou pra ela que se ela precisasse dela, ela estaria naquele vagão, no mesmo horário, sempre. E a minha mãe foi, chega a arrepiar meu corpo inteiro até hoje. A minha mãe foi, minha avó foi procurar a mulher, mas realmente ela não estava precisando dela. Então ela não apareceu. Quer dizer, nunca mais viram a mulher. Entendeu? E hoje, depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos que eu acho que eu tenho realmente, minhas juntas dói muito. E eu acho que foi, eu tenho essa impressão de que foi ser consequência, né, das coisas que realmente eu tinha e que, na verdade, ela me salvou a vida. Na verdade, Deus que enviou essa mulher para minha mãe, que salvou a minha vida. Então, não desacreditem quando as crianças ou alguém falar: eu vi isso, aconteceu isso. As pessoas às vezes desacreditam muito nas coisas. E realmente, gente, não é brincadeira, não. As coisas acontecem, existem de verdade. Pode acontecer com você, de você ver uma pessoa, a pessoa falar com você. E como tem muitas vezes muito vídeo por aí que as pessoas falam: isso é mentira, de gente que foi salvo por alguém que apareceu. Os anjos e os espíritos realmente existem, porque eu fui salva por um. Então, eu queria deixar essa curiosidade da minha vida gravada, né, para sempre, para as pessoas saberem que nem tudo é mentira, sabe? Nem tudo porque aconteceu na minha vida. E minha mãe não era má pessoa, minha mãe não era, nem a família dela, nem a família do meu pai, tinham crenças diferentes, mas nenhum era má pessoa. Minha avó benzia criança, ajudava as pessoas, e a minha mãe, pois cantava na igreja, ajudava de outra forma, né, acreditando naquilo que os pais dela ensinou para ela. E meu pai acreditava naquilo que a minha avó vivia, que os pais dela ensinou para ela, porque a minha família, a bisavó do meu pai era Tupi-Guarani, era índia. Então, quer dizer, tem muita coisa por aí, né? Então, tá, era isso que eu queria contar de hoje, né? Eu vou contar várias coisas que aconteceram na minha vida e que foram curiosidades, né? Que nem com todo mundo acontece, tá?
Beijo e se inscreve aí se vocês quiserem saber mais história. Um beijo.